Continuando os nossos episódios do Soltando a Voz com as minhas alunas mais maravilhosas, comunicativas, cheias de postura. E hoje nós estamos recebendo essa mulher que carrega uma autoridade do céu. Eu tenho a honra de ser liderada por ela dentro do Ministério Mulher Única. E quando ela chegou para mim e falou assim: Mila, eu quero fazer o Método Voz, eu confesso para vocês que eu fiquei assim: como assim, Brasil? Mas o que me encanta dentro de Marina, além dessa voz doce, dessa mulher cheia de amor em cada palavra, é a capacidade que ela tem de aprender. Um coração ensinável, que eu ouso dizer para vocês, é uma qualidade que vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Ter um coração ensinado, ter um coração tratado, é algo que vai ser um divisor de águas na vida de vocês. E ela é essa mulher. Então, que vocês possam ser extremamente ministradas por cada palavra que sai da boca dela, porque eu sou muito ministrada quando ela conversa comigo. Recebam essa mulher cheia da doçura de Deus, Marina Maia. Olha o sorriso, gente! Como você está hoje, Mari? Eu estou bem recebendo, internalizei a autoridade do meu nome, da minha voz, daquilo que o Senhor tem para eu viver nessa terra. Olha isso, aquilo que o Senhor tem para ver nessa terra. E tudo isso através da voz. Mário, o que a sua voz hoje, olhando para você, o que ela carrega de profético para essa geração? Hoje a minha voz é a voz de uma mulher que anda com Deus, com quem Deus anda. Deus anda comigo. Eu sou uma filha amada do Pai, eu sou única, eu carrego a autoridade do nome de Jesus dentro de mim. Essa é a Marina que eu me vejo hoje. É uma voz que leva não só a autoridade do nome de Jesus, mas uma voz que anda com Jesus, uma voz de uma mulher que está com Jesus. Essa é a minha voz hoje. E sempre foi assim, Marina? Não foi assim sempre. Como era antes? Foi um processo, né? Antes a voz da Marina ela era emudecida, ela era fraca. Ela nunca foi frágil, mas ela era fraca, porque ela não tinha consciência da autoridade, ela não tinha consciência do alcance que a voz dela poderia ter. E aqui no Método Voz eu entendi isso. Eu entendi que o meu nome, que a minha voz carrega não só uma autoridade, mas que a minha voz ela precisa ser colocada no mundo. Ela precisa ser essa voz direcionada para aquilo que o Senhor já me mostrou. Então o Método Voz ele foi expansivo para mim nessa área, para que eu entenda o alcance dessa voz, aonde eu quero levar essa voz e aonde o Senhor está me permitindo levar essa voz. Expansão. Essa é a palavra que a Marina usou desde o momento que ela iniciou esse processo do Método Voz. E dentro dessa palavra expansão, nós precisamos absorver e entender que não é só a Marina. Existem mulheres que precisam do que a Marina carrega. E enquanto a Marina não colocar isso como firmeza, como objetivo de vida, o que é que vai acontecer? Essas mulheres, elas vão morrer vivendo. E isso é muito forte. E a Marina entendeu isso. Para vocês terem noção, quantas mulheres hoje você lidera dentro da Mulher Única, Mari? 20 e poucas mulheres. 20 e poucas mulheres. Eu vou dizer 20 e muitas, tá, gente? Porque eu faço parte dessas 20 e muitas. Mas não é somente essas mulheres, são famílias. E a Marina, ela tem uma responsabilidade com essas famílias, porque ela foi chamada para isso. E quando ela trouxe essa identidade para ela, automaticamente essas mulheres foram ativadas e eu sou uma delas. E durante um tempo, eu me acovardei para liderar um ministério. Eu não achava que eu seria capaz de liderar um ministério. Eu acreditava que não era o momento. Mas quando eu decidi entrar nesse ministério, eu fui presenteada com a Marina. Marina, o que o ministério hoje, Mulher Única, ele traz para você de ganhos e de desafios também? De ganhos, poder ser luz, é assim que eu me considero. Eu sou luz na vida dessas mulheres
que são tanto lideradas por mim, porque eu ainda ministro alguns módulos, como daquelas que me inspiram como líderes, como você, né? Você é uma líder que inspira, né? Tanto que eu queria ser sua aluna no módulo, viu? Mas, Nós podemos olha, eu ser vou dizer uma alunas coisa no pra módulo, vocês. Além de não né? ser fácil, ainda é difícil. Primeiro, ela quer ser minha aluna no método Voz. Eu já fiquei sem entender muita coisa, mas vamos lá. Agora, o módulo que ela quer que eu dê no Mulher, que ela quer ser minha aluna. O que é que vocês acham disso? Eu acho que tá faltando aí alguma coisa. Não pode um negócio desse, Marina. Eu que quero receber agora. Amém. Então, assim, no Mulher Única, né, eu entendo perfeitamente que ali são mulheres, que são famílias que vão ser ministradas, que a partir daquele posicionamento que elas vão tomar, quando o Espírito Santo ministrar elas naquele curso, elas vão formar uma nova família em Deus, elas vão ter gerações mudadas, bênçãos, né, vão transformar maldições em bênçãos através da posicionamento delas, né? Eu, assim, no passado, como Moisés, né? Eu nunca não disse eis-me aqui de primeira, né? Sempre que é algo que Deus chama, eu sempre coloco em oração. Mas Deus é tão interessante como Deus faz as coisas. Todas as vezes que eu estou orando por algo, por um ministério, por um direcionamento ministerial, Deus vem com um convite novo, né? Deus nunca quer tirar aquilo que ele já me deu, ele quer acrescentar novas coisas, né? E antes eu era como Moisés, mas Senhor, não tem outro? Aí Deus diz, mas quem lhe deu a boca? Se não foi, se não foi eu, né? Eu era desse jeito, mas por que eu tenho que... Eu questionava Deus, né? Eu tinha umas conversas assim muito sérias com Deus. Por que Deus? Por que eu? Aí hoje em dia eu digo, por que não eu? Né? Se o Senhor me posicionou, se o Senhor me colocou naquele lugar por aquele tempo, seja naquela posição de liderança ou não, por que não eu? Se Deus me colocou ali, tem algo em mim que pode ser derramado na vida de outras pessoas, né? E o que eu vejo muito no ministério, trabalhando com muitas mulheres, é respeitar e entender a singularidade de cada uma. E que nem todas funcionam no mesmo tempo e da mesma forma. E vou administrando isso da maneira que é possível, né? O Senhor vai dando sabedoria, a gente vai administrando. Olha que interessante o que a Marina trouxe pra gente a nível de comunicação. Antes, ela falava, por que eu? Porque ela estava dentro de uma insegurança. Ela não tinha a certeza de quem ela era. E por conta disso, a pergunta que ela fazia para Deus era: por que eu? O que é que ela estava dizendo nas entrelinhas? Tem tantas outras mulheres tão capacitadas, por que eu? Mas a partir do momento que ela entendeu a identidade que ela carregava, a singularidade que só ela tinha, ela trocou a comunicação. Por que não eu? Se Deus está me chamando, por que não eu? Será que eu não sou merecedora de colocar a minha voz, de levar o que eu carrego para outras mulheres? Ela sai do lugar de insegurança e ela vai para um lugar de segurança. Não nela, mas no Senhor. Porque a verdade, né, Mari? Assim, quem trabalha com liderança, quem tá à frente de mulher, a gente nunca tá 100% pronta. Nunca estamos. Não sei se tu tem essa sensação. Tem, nunca estamos. Nunca estamos. Assim, todas as vezes que eu chego para ministrar, para dar uma palavra, para qualquer lugar, a sensação que eu tenho, eu falei, será que eu tô pronta, meu Deus, para isso? Mas ainda assim a gente vai. Ainda com medo vamos, ainda com medo caminhamos. Exato. E essa é a diferença quando você entende qual é a sua identidade. Você tá com medo, sim, até brincar, é um medo santo, tá? Não é um medo que paralisa, porque o medo que paralisa não vem do Senhor. Nós temos espírito de ousadia, de intrepidez, é o que diz lá em 2 Timóteo. Então, o medo, ele não vem de Deus, mas quando nós ultrapassamos esse medo, nós seguimos para esse lugar que o Senhor que trouxe pra gente. E antes da gente iniciar, compartilhe um pouco, Mara, ela estava falando a questão da postura. Eu acho muito legal você falar, porque com certeza tem muitas mulheres que estão nos escutando que vai se sentir nesse lugar dessa postura mais fechada. E quando elas forem para esse lugar de uma postura mais aberta, elas vão entender e começar a viver esse processo que você está vivendo. Pronto, antes de eu começar a minha jornada com Deus, eu era uma mulher que andava de cabeça baixa, a postura era assim. Eu não. Como se eu tivesse vergonha de olhar as pessoas nos olhos, como se eu tivesse vergonha de que elas me vissem, como se eu estivesse me escondendo de algo. E aí, com essa minha jornada com Deus, passei por muitas curas, por muita quebra de crenças limitantes que nós temos, que são embutidas em nós, né, por nossos antepassados, mesmo
como diz a palavra de Deus, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu nem acredito que aquela era a intenção do coração deles, mas por falta de conhecimento, palavras foram ditas, que eu tive a minha voz silenciada. E isso fazia com que a minha postura fosse uma postura de olhar para baixo e não de olhar para frente. Então, quando eu comecei a minha jornada com Deus, né, até a minha filha mais velha, a Mariana, falou: mãe, você tá diferente. E a diferença foi o quê? Eu passei a andar ereta e olhando para frente, porque o melhor do Senhor ainda está por vir, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Se está por vir é no meu futuro, que é um tempo, não é no meu passado. Meu Deus, o melhor de Deus para sua vida não está no passado, está no futuro. E tem uma frase muito conhecida do nosso bispo JB, que ele diz o quê? Olhei para o meu futuro, gostei do que vi, estou indo para lá. Vamos correr para o nosso futuro. Uau, essa frase, todas as vezes que eu escuto, parece que ela ativa algo novo dentro de mim. Porque a mulher de Provérbios, ela também sorri para o futuro. E eu chego até a me emocionar. Porque quantas vezes nós não olhamos para o nosso futuro com um sorriso? Nós olhamos para o futuro com ansiedade. Nós olhamos para o futuro com falta de segurança. Quando na verdade não é isso que o Senhor tem para nós. Se Deus está te dizendo não andeis ansiosos por coisa alguma, por que você não olha para o seu futuro com esse sorriso no rosto? A mulher de Provérbios 31, ela olha para o futuro, ela sorri. Então nós precisamos assumir esse lugar. Isso que a Marina trouxe para a gente é muito forte. A postura dela impactava diretamente na identidade dela. E a partir do momento que ela decidiu iniciar essa jornada de cura de identidade, de cada vez mais colocar para fora o que ela tem dentro, a postura dela foi mudando. Olhar no hoje, gerar conexão. Se sentir pertencente de tudo que Deus tem para entregar para você. Outra coisa muito importante. Ao longo da jornada, a Mari foi recebendo algumas palavras. E tem uma palavra em específica que ela compartilhou comigo. Qual foi a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, Mari? Que eu vou falar às nações. Olha só a palavra que Deus liberou sobre a vida da Marina. Fala de novo, Mari, olhando para aquela câmera. Eu vou falar às nações. Não só para um grupo de líderes, né? Não só para uma igreja, mas para as nações, o mundo. O mundo. Onde ele me colocar. Essa foi a palavra liberada sobre a vida da Marina. E durante muito tempo, ela não viveu em cima dessa palavra. Ela viveu em cima das convicções que ela tinha dela. Vocês conseguem perceber que quando Deus vai te dar uma palavra, a tua circunstância não tem nada a ver? Tem nada a ver. E não é para ter a ver mesmo, porque se for muito congruente naquele momento, vai dizer assim, então é pelo meu braço. Sim. E é interessante, sabe, Mirla, porque hoje eu tenho uma consciência. Uns anos atrás eu escutei de um pastor na nossa igreja, logo quando eu cheguei lá, que você obedece primeiro e você compreende depois. Então, nessa jornada com Deus, cada passo que eu dei não era porque eu estava preparada, foi por obediência. Se Deus me colocou ali, eu vou ser obediente, porque mais Ele vai me dar, né? A Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Ele nos dá mais. Então, eu vou andando. Antes eu andava a passos curtos, hoje eu ando a passos largos, porque o tempo urge, né? Deus nos quer aqui agora para falar dele, para falar sobre ele e para trazer os filhos que estão longe para ele, aqueles que ainda não o conhecem. Então, que nós sejamos essa voz, né? Quando eu vi o método voz, eu digo, eu preciso ser essa voz que as pessoas têm que ouvir, né? Tem gosto de dizer assim, um santo, né, da Igreja Católica, né? Agostinho, ele fala que pregue, se preciso, fale. Né? Então, assim, vamos pregar o evangelho, mas vamos falar de Deus. Eu preciso ser essa voz. Eu sou hoje. Eu não preciso ser, não. Eu sou essa voz. E graças a esse método também. Esse método me ajudou muito. Me ajudou a entender que a minha voz, ela é posicionada por um tempo. Para aquele tempo. Para o tempo hoje, a voz da Marina é posicionada para falar do Senhor. Quanto mais eu escuto elas falando, mais coisas aqui dentro de mim vão acontecendo. Porque os processos que Deus tem na nossa vida, eles são gradativos. A Marina entendeu. A Marina entendeu que é uma jornada. Não é?
Eu faço isso hoje e amanhã tudo já está acontecendo. Então, desde quando ela iniciou, ela vem se posicionando dentro disso. Então, Deus vai fazer de forma gradativa. E às vezes, Mari, a gente não tem paciência. Não tem. A gente quer tudo para ontem. Somos ansiosas, impacientes e queremos na nossa hora. Aquelas filhinhas birrenta que bate o pé e quer tudo na hora. Mas, observem que até a Mari, com essa calmaria que ela carrega, ela viveu um processo. Então, essa jornada, ela está acontecendo. Mari, hoje, dentro dessa jornada, quais são os seus grandes ensinamentos? Um dos grandes ensinamentos é que nós não podemos calar quando a ordem é falar. Nós temos que nos posicionar em Deus, no sentido de que eu sou filha de Deus. Eu sou uma filha singular, eu tenho uma singularidade em Deus. Quando eu digo eu sou filha única do papai. Filha única porque igual a Marina não tem nenhuma. Então, dentro da sua singularidade, você tem que ser quem Deus te criou para ser, né? Lá no Salmo ele diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que as obras do Senhor são maravilhosas. Então, nós somos maravilhosas. E por que não utilizar essa autoridade que o Senhor já nos deu para nos posicionar, soltar a nossa voz e falar dele às multidões? Por que não? Né? Então, assim, o ensinamento que eu tirei desse método, do método e da jornada que eu venho tendo com o Senhor é esse. Você tem que ser posicionado em Cristo e obediente. Entender que a vida com Deus é uma jornada, um dia após o outro. Todo dia eu busco, todo dia eu encontro. Tem dia que ele vai me dizer coisas novas, tem dia que ele vai me dizer as mesmas coisas, tem dia que ele não vai dizer nada, mas ele continua sendo meu papai, ele continua olhando para mim, ele continua me vendo e me guiando. E olha isso que a Marina tá falando. Às vezes ele vai te dizer novas coisas e às vezes ele vai te dizer as mesmas coisas. Talvez eu esteja se perguntando, aonde que ele vai falar isso? E eu quero dizer para vocês, o lugar onde Deus fala é no secreto. A Marina, ela tem um tempo de secreto e eu sei do quanto ela leva a sério esse tempo de secreto. Mari, fala pra gente o que esse secreto, como que você faz, como é que você estuda a palavra, como que você escuta esse direcionamento, às vezes os mesmos, às vezes novos direcionamentos. O Senhor, ele fala com a gente claramente, né? Eu já acordo com louvor na cabeça todos os dias. E normalmente aquele louvor é o primeiro que eu boto para Qual foi o louvor escutar. de hoje? O louvor de hoje foi o Ainda Tem Vida Aí. Ainda tem vida aí. Eu não sei cantar muito, não, E porque mesmo que o cenário cenário diga diz que é o fim, Exatamente, esse aí. que as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo. Ainda a vida aí. Eita, menina! Aí das horas vagas a gente também é levita, né? Seu trabalho na voz para que eu possa ser levita tua, Senhor. Entendeu? O Senhor recebe todos os louvores. Ele recebe todos os louvores. Então Mesmo hoje amanhecemos com ainda tem vida os aí. nossos, né? Hoje foi o Ainda Tem Vida Aí. Né? Assim, por que esse louvor? Não sei, foi que veio. Todo dia é um diferente. Às vezes é a semana inteira o mesmo, mas hoje veio esse. Tem até uma playlist do céu, todo dia um diferente. E aí, hoje foi esse, aí coloquei esse, depois coloquei outros. Como é que eu faço meu devocional? Eu gosto de fazer meu devocional na sala da minha casa ou no meu quarto, né? Entra no teu quarto, fecha a porta. Mateus 6,6. E o Senhor que vê o secreto, ele vai estar lá olhando para você. Então, como é que eu começo meu devocional? Sempre com louvor, né? Dizendo, bom dia, Deus, bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje, trazendo eles para perto de mim. Eu preciso deles perto de mim. O que é que nós vamos fazer juntos hoje? No sentido de que eu não quero fazer nada se vocês não estiverem comigo, como disse Moisés, né? Moisés disse, eu prefiro ficar no deserto com a tua presença. Então, eu tenho isso de Moisés muito forte em mim. Eu prefiro estar onde eu estou, mas que o Senhor esteja comigo. Que Ele não me leve para outro lugar se for para Ele me tirar da presença dEle, né? Eu oro muito isso para a minha vida. E aí eu tenho uns livros devocionais, eu gosto muito de livros devocionais. Eu tenho, mas só que eu não faço só um de uma vez, né? Eu leio uns 3 ou 4. Ela tem um nível hard, né? Mas você pode. E aí eu sempre eu leio, né? Eu faço os devocionais, faço as anotações do que o Senhor me falou através daquele devocional e vou ler a palavra. Agora eu tô fazendo um plano bíblico que eu digo, né? De ler a Bíblia toda em 3 meses.
Menina, arrasou. É puxado, viu, gente? Por conta do tempo, né? É tanto que hoje, quando eu saí do quarto, me disseram assim: tu tava lendo a Bíblia toda? Se eu pudesse. É. Se eu conseguisse ler a Bíblia toda Tô na para fazer 3 nesse vezes. pouquinho de tempo que eu passei aqui no quarto. Não cheguei lá ainda, não. Quem sabe, né? De ler a Bíblia toda num dia. Se o Senhor permitir, assim farei. Mas aí eu leio a Bíblia e depois eu oro. Né? Primeiro, quando eu vou ler a palavra, eu peço para o Espírito Santo: Senhor, abre os meus olhos espirituais, me mostra o que é que tu quer me mostrar hoje através da tua palavra, o que é que tu quer falar comigo hoje. E o Senhor fala. E aí eu vou anotando. Todo capítulo que eu leio, eu vou anotando o que foi daquele capítulo ali que eu posso aplicar para minha vida, né? Tava lendo hoje Êxodo, né? Tava lendo Gênesis, muitas instruções ali com Jacó, com Abraão. Hoje entrei no livro de Gênesis, né? Eu digo, imagina Moisés vendo ali a sarça pegando fogo e não se consumindo. Deus mandando ele tirar a sandália dos pés, porque onde ele está é terra santa, né? Eu venho e digo, Senhor, aqui no meu quarto onde eu tô orando também é terra santa, vem habitar aqui, né? E eu vou trazendo aquelas palavras para minha vida. Vou pegando aquelas bênçãos ali, Abraão abençoando ali os filhos, o que era bênção, as bênçãos que ele deu para José, para os filhos de José, vou trazendo para a minha vida. Eu quero sentar em mesas, eu quero conquistar, eu quero essas bênçãos, né? Vou falando, vou trazendo para a primeira pessoa essas bênçãos, aqueles ensinamentos da Bíblia e vou anotando no meu caderninho lá devocional o que o Senhor me falou em cada capítulo. E é interessante você falar de Provérbios, porque na capa do meu livrinho, do meu caderno de oração atual, tá escrito lá o Provérbios 31:26, né? A mulher virtuosa sorri para o futuro. Uau. Uau. Até a Cipriano quis participar aqui. Uau. Porque assim, ela é categórica. Uau, vocês escutaram essa voz? Cipriano aí atrás, participando aqui junto com a gente. E é muito interessante isso que a Marina trouxe, porque a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Essas promessas, elas estão disponíveis. Se está disponíveis, qual delas você está trazendo para a sua realidade? Esse ensinamento, eu leio a palavra, observo o que tem escrito, trago para mim na primeira pessoa e eu falo. Mirla, eu preciso falar? Sim, você precisa falar. Porque é a sua palavra que vai trazer essa realidade. Quando Deus criou o mundo, ele disse: haja luz. Aconteceu a luz. Então, o que você precisa aprender é que antes de virar realidade, precisa ser uma palavra na sua boca. E quando você começar a falar na primeira pessoa, eu recebo essa bênção sobre a minha vida. E daquele momento você vai começar a gerar algo dentro de você, para que você possa desfrutar. Vai ter um processo, claro, mas você vai desfrutar. Então, essa chave que a Marina trouxe pra gente, ela é extremamente poderosa. Mas tem que colocar em prática. Tem que fazer o que está lá em Mateus 6,6, tem que ter esse momento. E a mulher do século XXI, Mara, ela faz 1 milhão de coisas. Tem tempo para tudo na agenda dela. E o tempo com o Senhor? O tempo para o Senhor tem que ser prioridade, né? Eu vivo, tem tempos que eu estou Marta, Marta, né? E aí eu digo, Senhor, não me permite ser tão Marta, me permite ser um pouco mais Maria, estar ali aos teus pés, porque se a gente pensar bem, a Marta, ela sabia que ele era Deus, ela sabia que ele era o Senhor, ela sabia que ele era o Salvador, ela também queria estar na presença dele, mas ela achou que o servir era mais importante. Mas antes de servir, você tem que buscar. E onde é que Maria estava? Buscando aos pés do Senhor. Né? Então, assim, até para a gente servir a Deus, a gente tem que buscar a Deus. Então, se a gente não der prioridade a Deus no secreto, será que eu vou ser prioridade de Deus? Eu penso muito isso. Senhor, as primícias do meu dia, as primícias dos meus pensamentos, por isso que eu digo, Deus é tão bom comigo que eu já acordo louvando, né? As primícias dos meus pensamentos têm que ser para ti. E porque elas são para ti, Senhor, tu me abençoa. Porque elas são para ti, Senhor, tu me permite me dar tempo para eu fazer todas as outras coisas que eu preciso fazer no meu dia. Então tem semanas e tempos que eu estou Marta, Marta. E aí eu vou lá e Deus, por favor, me permite ser mais Maria, me ajuda a remir meu tempo, me ajuda a me organizar. Eu preciso de ti, eu preciso ficar na tua presença. Não deixe que outras coisas sejam mais importantes. E é o que você falou, usar a nossa voz. Porque quando a gente fala, Deus sabe tudo, Deus sabe, conhece nossos pensamentos. Amém, Ele conhece.
Mas o mundo espiritual não. Satanás não lê nossos pensamentos, não. E para que nossos pensamentos, as nossas orações tenham força e Satanás veja que ali ele não tem voz nem vez, precisam ser faladas em alta voz. Que a gente aprenda isso. Não é só orar em silêncio no pensamento, é abrir a boca e falar. Senhor, eis-me aqui, tua filha, frágil, cansada, deprimida, angustiada, preocupada. Tem que ser honesta com Deus. Ah, ele sabe. Não, ele sabe, mas ele gosta que você fale. Qual pai que não gosta que o filho fale para ele como foi o seu dia? Qual pai que não gosta que o filho fale para ele como é que tá se sentindo? Você não gosta quando o Bento diz: mamãe, eu tô me sentindo assim, mamãe, eu tô cansado, mamãe, eu não fui bem na prova, mamãe, eu fui muito bem na prova. Da mesma forma é o Senhor. Ele gosta que a gente fale para ele, da gente, como é que a gente tá. E ele gosta que a gente agradeça e peça. Eu sempre costumo assim, né? Nosso encontro com Deus não pode ser um balcão de pedidos, não. Nosso encontro com Deus tem que ser, antes de tudo, honrar, bendizer, adorar, agradecer. Depois você pede. Amém. Ela é esse poço de sabedoria. E eu me sinto feliz e honrada de ser liderada por ela. Quando eu iniciei no processo do ministério, ela começou a me conduzir e eu falei para ela, Marina, a sua liderança me inspira. A forma como você conduz me inspira. E eu me sinto muito, muito, muito grata ao Senhor por estar debaixo de uma mulher que carrega tanta presença, que carrega tanta sabedoria. Iniciaremos mais um semestre, né, Mari? Amém. Juntas, na Mulher Única e em tantos outros projetos que o Senhor nos permitir, porque eu creio muito que Ele tem alianças. E quanto mais a gente se conecta com pessoas que caminham com Ele, mais a gente vai sendo abençoada. Eu sou muito abençoada pela vida dela. E pra gente finalizar, Mari, eu queria que você pegasse essa sabedoria que você derramou aqui sobre as nossas vidas e deixasse uma mensagem para essas mulheres que talvez estejam sendo Marias, mas que também precisam, que estejam sendo Martas, mas que estejam buscando ser Maria. E a todo momento, horas nós somos Maria, horas nós somos Martas, mas nós entendemos que a preciosidade está em ser Maria. Então, deixe uma mensagem para essas mulheres que nessa vida moderna estão, por um momento, sendo Martas, mas que precisam ser Marias. Deus olha para nós. Ele nos vê aonde quer que nós estejamos. Mas entenda, se o Senhor não for a sua prioridade, o que será? O que vale a pena ser? O que é que vale a pena para você a não ser filha do papai? O que é que vale mais a pena para você gastar? Né? Tem uma música que diz: eu tô gastando a minha vida contigo. Será que eu tô gastando mesmo? Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu me perguntei: será que eu tô gastando mesmo a minha vida por ti, Senhor? O que eu faço é tão pouco, pelo tanto que tu me dá, por todas as bênçãos, por todos os livramentos. Então, perseverem na oração. Nunca desistam. Perseverem na oração. Perseverem. Ai, Senhor, hoje eu não consegui passar 10 minutos do meu dia contigo. Senhor, mas eu preciso. Senhor, amanhã permite que eu passe 15 minutos. Amanhã permite que eu passe 30 minutos. Separe um tempo do seu dia para o seu pai. Separe um tempo do seu dia para você estar com o Senhor. Não tem nada mais precioso do que isso. Ele vai lhe ajudar a ajustar todos os outros compromissos. Que você coloque em prática tantos ensinamentos poderosos que a Marina compartilhou conosco aqui nesse podcast. Que você não abra mão do seu secreto, que você comece a se movimentar por obediência e acreditando que Ele está fazendo. Eu finalizo esse podcast com meu coração cheio de felicidade de ser ministrada através da vida da Marina, e eu acredito que você também está finalizando com muitos ensinamentos. Então, meu convite, vai para a ação, vai para esse secreto e acredita que Ele vai te dar todos os direcionamentos necessários.